Olá, vamos passar agora a um outro tema desse nosso, enfim, grande tema, né, dessa nossa série sobre liberais e conservadores na igreja, que é o tema do Papa. Vamos pedir ainda a inspiração da Madre Teresa, sobre a qual a gente falou no encontro passado, e lembrar a sua gigantesca amizade com o Papa João Paulo II. Essa pessoa que dedicou a sua vida aos pobres, mais pobres, enfim, né, na Índia, podia perfeitamente dizer, a rigor, o Papa não tem nada a me dizer, né? Quem é o Papa? Um polonês, vive lá no Vaticano, né? Um palácio, uma igreja rica, e eu sou católica, mas não tenho nada, enfim, né? Em comum com esse Papa. E, no entanto, basta a gente ver os vídeos muito tão bonitos, né? Fazem a gente chorar às vezes. A gente vê nos olhos dela e nos dele também, né? O amor que essas duas pessoas, esses dois santos, tinham, enfim, espiritualmente um pelo outro. Quem é o Papa, então? E por que a gente hoje em dia na igreja discute tanto, sobretudo agora, né, com o Papa Francisco, inclusive se pondo às vezes absurdamente contra o Papa na sua missão de Papa, né? Ou justamente, de certa forma, querendo encontrar os seus defeitos e criticando às vezes, não só publicamente, como agressivamente e às vezes ironicamente, sarcasticamente. A única desculpa que a gente pode ter é que a gente não sabe o que está fazendo, né? Como Jesus disse, como Santo Estevão Mártir disse, né? Perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. São coisas graves, são coisas que inclusive perdem as almas, né, dos outros, são coisas que afastam as pessoas do bom caminho, e a gente deveria pensar muito, mas muito antes de fazer uma coisa desse tipo. Vamos aqui recorrer a um personagem da história mais antiga, de 500 anos atrás, e que, no entanto, é um personagem extremamente moderno por causa da sua atuação. É outro santo, enfim, inglês, acho que todos nós conhecemos, São Tomás Moros, em inglês Thomas More, um santo que foi proclamado pelo Papa João Paulo II como patrono dos políticos, mas que era muito mais do que um político, era um grande literato também, era um grande, enfim, né, renascentista, um homem extremamente culto, casado 2 vezes, a primeira mulher faleceu, pai de muitos filhos, e que foi chanceler, hoje em dia se chamaria primeiro-ministro da Inglaterra, na época justamente em que o rei Henrique VIII da Inglaterra começou a reforma protestante, e como São Tomás Moros não, enfim, né, seguiu as ordens do rei, não jurou o juramento que o rei impunha de obediência a ele como supremo chefe da igreja na Inglaterra, ele foi então condenado à morte, de fato executado, é portanto um mártir da igreja, um mártir que é também, né, um grande nome da arte, da cultura e da intelectualidade renascentista. A história de São Tomás Moros é para a gente extremamente interessante, eu diria. Inclusive há muitos livros modernos sobre ele. Eu acabei de ler um livro de um juiz americano escrito sobre ele. Pelas questões jurídicas envolvidas na sua história, a gente tem, né, o protocolo do seu julgamento. Pelas questões também relativas à cultura, ele, por exemplo, era um grande impulsionador da educação para as mulheres. As suas filhas recebiam exatamente a mesma educação do que os seus filhos, homens. A sua filha mais velha, que era a sua grande amiga na família, era uma mulher extremamente intelectualizada para o seu tempo. Portanto, ele é uma figura muito interessante sobre vários pontos de vista, mas eu queria aqui abordar a sua relação, enfim, a sua atitude com relação ao papado na sua época. Veja bem, Tomás Moros vive na Inglaterra, nós estamos falando aqui do século XVI, portanto a comunicação entre a Inglaterra e a Itália e Roma na época era uma comunicação a rigor lenta, né, e extremamente restrita. Ele não conhecia os papas do seu tempo pessoalmente, e nem ele era uma pessoa muito viajada a rigor. Ele era um inglês que tinha, enfim, deveres de Estado muito intensos na Inglaterra. Era advogado, juiz, e depois foi primeiro-ministro na Inglaterra. Então, a grande parte da sua vida ele passou na Inglaterra. Além disso, era um pai de família que era muito dedicado à sua família, portanto, né, o tempo que ele tinha livre, ele passava com a família, passava em casa.
Além disso, era uma pessoa extremamente piedosa e passava, por exemplo, muitas vezes, né, à noite em oração. Era um homem de missa diária, um homem de oração constante. Então não era uma pessoa que a gente poderia dizer política no sentido eclesiástico, de que conhecia os cardeais e conhecia, enfim, né, a situação em Roma, para nada. A sua atuação, o que ele fez, não vem disso, vem realmente da sua fé. Por outro lado, ele era um grande nome em vida já, conhecido, louvado pela sua qualidade intelectual. Tinha escrito vários livros, né? Era uma pessoa cuja casa era frequentada pelos grandes nomes da Renascença europeia daquele momento. Por exemplo, Erasmo de Roterdã era um grande amigo seu. Ele se escrevia por cartas, né, com os grandes intelectuais da Europa do seu tempo, e poderia então perfeitamente ter caído nessa tentação de dizer: a rigor eu sei mais do que o Papa, né? A rigor eu sou muito mais inteligente, muito mais formado, bem formado, muito mais culto do que os papas. E, portanto, nessas questões aqui, que são as questões, né, que vão levar à sua morte, ele poderia muito bem ter desenvolvido facilmente uma teoria, uma ideologia, pela qual ele, né, mais ou menos resguardava assim, a sua aparência, e simplesmente dizia que ele sabia melhor do que o Papa, o que ele não fez exatamente. Por outro lado, para agravar a situação, os papas da sua época são os famosos papas da Renascença, que são não só maus papas no sentido administrativo, como são grandes pecadores. São os papas que vivem, né, a gente estuda nos livros de história, no luxo, na opulência, que tem inclusive, né, amantes, que tem filhos, no nepotismo, empregam as pessoas da família. Ou seja, é difícil achar uma época da história da igreja, dizem que talvez só o século XI tenha sido pior, na qual os papas tenham dado pior exemplo moral. E, no entanto, esse homem, esse grande homem, esse homem muito piedoso, esse homem íntegro, esse juiz conhecido pela sua honestidade, vai ser fiel a esses papas até o martírio. Como é que a gente pode explicar isso? Como é que a gente pode entender isso? Se ele fosse minimamente ideológico, ele teria facilmente, ninguém poderia ter nem contestado, porque ele era reconhecido como autoridade intelectual, inventado uma teoria qualquer pela qual ele pudesse salvar a sua vida. Não é isso que ele faz, ao contrário, ele insiste sempre nas suas cartas. A gente tem as cartas dele escritas da prisão, na verdade, enfim, né, integridade da fé, em olhar a realidade de frente, em não se deixar enganar pelas tentações e não buscar, enfim, salvar a própria pele, né, a troco da mentira, a troco da covardia, mesmo que seja, né, isso implique desagradar o próprio rei. A honestidade, a integridade, a coragem de um homem assim é realmente impressionante. Existe um filme muito bonito, chama-se O Homem que Não Vendeu Sua Alma. Quem nunca viu, é um filme inglês da década de 70, mas muito bem feito, ganhou muitos Oscars sobre a vida dele, vale a pena ver. É realmente uma história fascinante, a história de São Tomás Moro. E o que acontece, só para a gente ter noção, né? Henrique VIII, que é o rei, tinha se casado com a viúva do seu irmão. O irmão era rei antes dele, tinha morrido e tinha deixado uma viúva. Essa viúva era espanhola e ele, cunhado, se casou com a cunhada. E a sua mulher, Catarina de Aragão, teve 2 ou 3 filhos que morreram pequenos. Só teve uma filha que sobreviveu. E, de acordo com as leis inglesas da época, a mulher não podia ser herdeira da coroa. E, portanto, a grande desculpa dele é que ele queria ter um filho homem, que a sua esposa não lhe deu. Mas ele era conhecido na história inglesa, inclusive, né, como uma pessoa, enfim, de moral sexual baixíssima. E ele tinha variedíssimas amantes e começou, então, tipicamente, em vez de ser honesto e dizer, olha, né, eu tenho uma amante, 2 amantes, etc., inventar uma ideologia, uma teoria pela qual, na verdade, esse casamento seu com a primeira esposa não tinha sido verdadeiro, porque ela era sua cunhada, e pela qual ele então agora tinha o direito de casar uma segunda vez a fim de ter um filho homem que pudesse então herdar a coroa e não dividir o país. Como o Tomás Moro nessa época já era muito conhecido e era inclusive conhecido do próprio rei,
era um juiz importantíssimo, tinham inclusive, né, muitas coisas em comum. O rei faz dele um chanceler da Inglaterra no meio dessa situação tão difícil, coisa que o santo não queria, mas enfim, teve que obedecer. E o rei fica então pressionando o seu chanceler para que dê a sua opinião no caso. E ele vai constantemente afirmando, mas sem sensacionalismo, sem agressão, muito pelo contrário, ele sofre, né, por ver onde é que aquilo vai dar, certamente, e receia também pela sua família, mas ele vai afirmando que essas coisas do rei, essas ideias do rei são invenções, que isso não tem realidade, não correspondem à verdade. Primeiro porque, né, o seu casamento com a cunhada obteve, para que o casamento fosse realizado, uma dispensa do Papa, portanto não há como dizer que o casamento foi inválido. E depois porque, enfim, né, ele sendo casado não pode casar com outra pessoa, e a desculpa de ter o herdeiro da coroa é uma desculpa que enfim, né, poderia ser facilmente resolvida. Enfim, é uma série de questões aqui que não adianta a gente entrar na história. Mas, no fim da história, como o Papa não dá a permissão que o rei queria para que ele, né, se separe da primeira esposa e se case com a segunda esposa, o rei simplesmente se declara, a partir daquele momento, o que a rainha da Inglaterra até hoje é, chefe da igreja anglicana. A rigor, o rei Henrique VIII não era um cismático, nem um herético, ele inclusive tinha escrito livros de teologia, nos quais ele mostra um conhecimento grande e profundo de teologia, e ele tinha sido inclusive condecorado, vamos dizer assim, com o título de defensor da fé, porque escreveu coisas na época contra a reforma protestante. Portanto, ele não era um protestante, ele não era alguém de, né, ideias heréticas e cismáticas, inicialmente. O problema, então, é que ele, por conta do seu casamento, acaba fazendo essa declaração de que ele é o chefe da Igreja da Inglaterra, portanto, a Igreja da Inglaterra agora não obedece mais ao Papa, obedece a ele. E ele força os bispos da Inglaterra e as personalidades políticas mais importantes a fazer um juramento solene perante Deus e o rei, de que eles agora o reconhecem como chefe da Igreja da Inglaterra e reconhecem o seu segundo casamento como verdadeiro. E a grande maioria dos bispos ingleses na época, com medo do rei por um lado, por outro lado desgostados, né, com a corrupção moral de Roma e do Papa, e, enfim, isso é uma questão a ser estudada, a grande maioria cede e, de fato, jura o que o rei pede. As duas exceções, há várias exceções, mas as duas exceções mais famosas são a de um bispo, que é São João Fisher, já mais velho, inclusive quase cego, que se recusa, inclusive se levanta e fala claramente na frente do rei o que ele pensa daquilo tudo, e o primeiro-ministro do rei, que é o nosso Tomás Moros. E eles então vão ser presos, né? Vão passar meses na prisão, em situação muito deplorável, e são trazidos constantemente para enfim, né, pequenos interrogatórios nos quais eles agem de forma completamente íntegra e completamente de acordo com a lei do país. A exceção é: eu não vou jurar isso, porque eu creio que isso não é a verdade. O Papa é o chefe da igreja, e não é porque o Papa é bom, ou porque o Papa é ruim, porque eu conheço o Papa, porque eu gosto do Papa, nem é porque o Papa agora é um modelo de santidade, porque ele não é. É porque nosso Senhor Jesus Cristo assim decidiu. Quando ele disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu fundarei a minha igreja, ele estava garantindo para nós que o Papa, na sua posição de Papa, quando ele oficialmente fala em termos de doutrina e de moral, ele representa o vigário de Cristo. Tudo isso o Tomás Moros fala de uma forma muito bonita, né, e muito forte no julgamento final, que o condena à morte. E ele diz, inclusive: se isso não basta para que eu permaneça em vida, então eu prefiro morrer, mas estar junto de Deus, enfim, né, daquilo que eu acredito, na palavra de Jesus Cristo, do que ser bem visto aqui na Inglaterra. Isso é um escândalo muito grande, ele era muito bem visto, e enfim, né, pessoas o admiram muito, mas obviamente tem medo de correr o mesmo perigo que ele. E as suas últimas palavras, ditas, né, um pouquinho antes dele ser decapitado, são: eu morro fiel súdito do meu rei, mas antes de tudo, fiel súdito de Deus.
Inclusive ele fala, ele tem muito bom humor, ele é conhecido pelo seu bom humor, né? E fala com muito carinho pro sujeito que vai decapitá-lo, perdoando ele, né? E diz: não tenha medo, você está me mandando para Deus. Quer dizer, a gente vê aqui um homem de uma posição no mundo super alta, uma posição política, uma posição intelectual, uma pessoa que tinha todas as desculpas para, de certa forma, inclusive fugir da Inglaterra, né? Fazer qualquer coisa para se livrar de ter que encarar esse problema com o rei. Uma pessoa que defende, vamos dizer assim, né, um papa da sua época que não tinha absolutamente nem de perto a sua qualidade moral, nem a sua qualidade intelectual, nem a sua piedade. E, no entanto, ele dá a vida aos 50 e poucos anos de idade, não era velho, tinha ainda uma carreira enorme pela frente. Ele dá a vida por fidelidade à sua fé de que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o papado e que, portanto, na medida que nós somos católicos, nós somos fiéis ao Papa e não podemos permitir que nem o rei, nem quem seja, né, de certa forma, nos diga o que é, então, teologicamente correto, o que é moralmente correto. Isso, quando a gente traz para o mundo de hoje, parece quase absurdas as dificuldades que a gente tem hoje, porque os nossos papas são, né, os últimos papas que nós tivemos, praticamente todos santos, inclusive a maioria canonizados, e o nosso Papa Francisco tem lá o seu jeito, a gente não precisa concordar com o jeito da pessoa, mas a sua teologia e a sua, enfim, né, moral, quando ele fala oficialmente, basta ler o que o Papa Francisco está falando oficialmente, mas não lê a entrevista que ele deu no avião, nem lê o comentário que ele fez para alguém que parou ele, né, durante a audiência. Lê realmente o que ele fala oficialmente como Papa. Não há problema nenhum ali. A gente fica tentando descobrir coisinhas e detalhezinhos. No fundo, isso já parte, grande parte, do nosso orgulho. Isso já parte, em grande parte, da gente crer que a gente sabe melhor do que o Papa. Ou da gente, de certa forma, duvidar um pouco, então, da palavra de Jesus. Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, mas, com algumas exceções, tem uns que, enfim, né, não vão ser a rocha. Não é isso que Jesus diz. Então, antes da gente entrar nesse caminho muito emocional e muito perigoso de criticar o Papa enquanto Papa. Outra coisa que a gente critica o jeito do Papa, mas isso a gente pode criticar de qualquer Papa. Tem gente, por exemplo, né, que critica o Papa Bento por ele ter sido mau administrador. Tem gente que fala isso. Tem gente que diz que, né, o fato do temperamento dele ser muito tímido atrapalha um pouco na evangelização. Isso são coisas que a gente pode, enfim, são pessoas humanas iguaizinhas a nós. Ninguém precisa achar que o Papa é por ser Papa santo já, ou que ele é um gênio, ou que ele não tem falhas. Obviamente que não. Qualquer de nós vê o Papa, está com ele perto, né? Já viu ele na televisão. Uma pessoa como qualquer outra pessoa. Tem os seus jeitos, tem as suas falhas, tem os seus erros de temperamento, ou tem até os seus pecados graves. Não é o caso dos nossos papas, mas era o caso lá no tempo da Renascença. E, no entanto, permanece a garantia de Jesus Cristo, não nossa, é isso que o Thomas Morris insiste no seu julgamento e que impressiona tanto. Eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, e porque eu creio nele e na sua palavra, eu creio que o Santo Padre é a rocha sobre a qual ele construiu essa igreja. E que no primeiro momento em que eu me desviar dessa rocha, eu perco a minha vida. Eu perco a minha fé, eu perco a adesão à verdade e eu corro o grande perigo de perder a salvação da minha alma. Inclusive, um dos seus amigos antigos diz, né? Thomas, mas será que você não pode, só pela amizade, se reunir a nós? Nós, veja bem, né? Nós todos somos pessoas boas, somos seus amigos. E nós juramos esse juramento que o rei pediu. Não é porque a gente nem gosta muito do rei, nem que a gente admire o rei, mas deixa, ele pediu para jurar, vamos jurar, né? E ele diz, e quando eu for para o inferno, porque eu estou fazendo errado, você vai para o inferno comigo? Porque você é meu amigo? Só para manter o grupo? Só para manter, né, o nosso partido, a nossa ideologia, a gente diria hoje em dia, né? Não, não, não. A responsabilidade eu tenho pela minha consciência. O que você faz, isso é teu problema. Mas eu tenho, pela minha consciência,
na minha consciência a responsabilidade de fazer aquilo que me parece o verdadeiro, mesmo que para isso eu esteja sozinho, mesmo que para isso eu tenha que dar a vida. De fato, ele deu a vida. Então vamos pensar muito antes da gente repetir coisas que a gente não sabe a rigor, ou criticar, enfim, né, de uma forma orgulhosa, ou de certa forma confundir o que o Papa é como pessoa humana, que a gente pode discordar ou concordar, gostar ou não, e o que ele está falando enquanto Papa. Vamos ficar fiéis a essa rocha, porque, como diz o São Tomás Moro, se a gente perde essa rocha, aí a gente não tem mais onde se segurar, aí a gente se afunda, que é o erro protestante, né? Os protestantes não é que não tivessem razão em uma série de coisas, não é que, né, a igreja dessa época do Lutero não fosse corrupta, certamente que era. Inclusive, muitas das coisas que Lutero escreve, a gente poderia assinar embaixo. Quem diz é o Papa Bento, não sou eu. Né? O problema é o que ele faz disso. Ele se separa da igreja e faz, enfim, aí não, aí é perigoso, porque aí a gente está se separando do próprio Jesus Cristo, como diz o Tomás Moro, né? E aí é burrice nossa, né? Aí quem vai se dar mal somos nós, né? Então vamos ficar atentos aonde que a gente põe a nossa fidelidade, como dizia São Tomás Moro.